Primeiro que seria uma idiotice, uma burrice tremenda. Carlos Miguel, a partir do momento em que se tornou titular, se encontra ou se acha no direito de exigir um salário bem maior. Salve fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e hoje vamos continuar acompanhando as últimas novidades sobre o Timão. Muitas notícias, várias informações, né? Jogadores que podem estar de saída, outros que podem estar chegando, muitas notícias interessantes no vídeo de hoje. Então vamos falar um pouco sobre o futuro do goleiro Carlos Miguel. Vai sair do Corinthians? Que história é essa? Até porque começou a pipocar nas últimas horas a informação de que o goleiro não teria chegado a um acordo com o Timão. Isso porque após o goleiro Cássio sair, o Carlos Miguel se tornou ali o titular indiscutivelmente, ou seja, ele gostaria de ser valorizado. Como agora ele sabe que ele é o titular e sabe que ninguém vai ameaçar o posto dele como goleiro oficial do Corinthians, ele olhou o salário, o empresário olhou e falou: peraí, eu mereço ganhar muito mais do que eu tô ganhando atualmente. Isso aí pode causar uma certa confusão ali, já que ele e o Corinthians até então não entraram no acordo do novo aumento salarial. Também vamos ver informações sobre um possível reforço do Corinthians. Vem jogar novo vindo da Europa, não vem? O Sami Carvalho falou um pouco disso e o Nicola também falou tudo sobre essa situação envolvendo o goleiro Carlos Miguel e o futuro dele no Corinthians. Meus amigos, será que pode criar uma nova polêmica? Esperamos que não, né? Até porque agora o clima já está mais tranquilo. O Corinthians vem de uma vitória muito boa de 3-0 para cima do Racing. Vamos acompanhar as informações e no final a gente comenta um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa. E lembrando que deixaremos aqui na descrição os links dos canais citados para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo começar com a informação muito boa do jornalista Sami Carvalho. Marcelinho Carioca traz a informação que o Corinthians encaminhou, não é que está negociando, não é que trocou uma ideia, fez uma consulta, está numa lista de reforços. O Marcelinho Carioca não brinca, meu irmão. O pé de anjo agora é o boca de anjo. Ele disse que o Joaquim Correia, atleta que pertence à Inter de Milão e que está emprestado ao Olympique de Marseille, da França, ele disse que esse jogador, o Correia, está encaminhado com o Corinthians, velho. Está encaminhado com o Corinthians. Aí eu fui atrás da informação, tá? E eu já vou, sem enrolar, já vou falar para vocês o que eu apurei. Uma fonte me disse que não tem nada. Eu até falei isso para uma fonte, falei, eu posso cravar isso? Ela falou, não, fique à vontade, não tem nada, tá? Perguntei para pessoas ligadas ao Antônio Oliveira não sabe de nada, né? Na diretoria do Corinthians, nada. Enfim, é a minha apuração, tá? É a minha apuração que o nosso querido Sebastião Correia, jogador de 29 anos, tá? De 29 anos, está encaminhado com o Corinthians. Eu apurei que não existe, tá? Não existe essa negociação com o Corinthians. Vamos lá. Primeiro que seria uma idiotice, uma burrice tremenda. Você traz um argentino, que não é barato. Para você hoje trazer um jogador que é da Inter de Milão, que está emprestado ao Olympique de Marseille, ano passado, por exemplo, foi a vez da Inter emprestar o Alexis Sanches, por exemplo, tá? Aí você traz um jogador que não é midiático, ponto. Não é artilheiro, ponto. Não é barato, ponto. Por que você vai trazer? Para que e ainda é centroavante, joga. Seria o Yuri Alberto vai embora, enfim, tem mil coisas aí para analisar, tá? Então, olha só, uma coisa importante. Eu já avisei vocês, tá? Informação que eu tenho, inclusive do meu amigo Nelsinho, lá da loja, da mega loja do Parque São Jorge, a camisa mais vendida de forma disparada, eu não sabia disso, né? Porque a camisa listrada do Corinthians é maravilhosa, a camisa branca também, mas a camisa mais vendida do Corinthians disparada era do Cássio, que a partir de agora não será mais vendida. Não será mais vendida. Então,
O Corinthians precisa também ter um ídolo para vender camisa. Gente, deixa o like aí, tá? Deixa o like aí, por favor. Então, assim, gente, eu tô aqui metendo a cara a tapa para dizer para você que não tem nada, tá? Muita gente aí fica esperando acontecer, fica quietinho e deixa você na dúvida, ou deixa você, então, com uma informação que ela não está bem apurada, sabe? Eu respeito muito o Marcelinho, considero ele o maior jogador da história do clube, mas, como jornalista, com 19 anos de carreira, e claro que ele vai aprender isso na nossa profissão, que nunca a gente desvaloriza alguém, né? Quando a gente está dizendo que tem uma outra informação, entendeu? Mas o que passaram para mim é que não existe nada, velho, tá? Não existe nada entre Corinthians e o Joaquim Correia, jogador de 29 anos. Você sabia os números do Joaquim Correia? Ele nessa temporada, tá? Aí você pega aí meus amigos Rodrigo e os meus amigos Rodrigo e Leonan, que gosta de jogador que se passou pela Europa, é craque para eles, né? Você pega eles acham maravilhosos. Só que o cara, tá? Olha só, ele disputou 19 jogos pelo Olympique de Marseille. 19. E esse camarada aqui, sabe quantos gols ele marcou em 19 jogos? Nenhum. Hein? Nenhum. Tá? Nenhum. Pela Internacional de Milão, foram 41 jogos. Ele marcou 4 gols pela Inter na temporada 22-23. Na temporada 21-22 foram 36 jogos e 6 gols. Então a gente vê, né, que não é nem um grande... Sim, não tem grandes números, né? Pelo aquilo que o Marcelinho falou. Então o Marcelinho Carioca trouxe uma informação, o Sami Carvalho, a princípio, foi lá e apurou e trouxe uma notícia totalmente oposta. Um cravou, o outro já dá como descartado, como não existe negociação. Então a gente vê aí divergências de opinião, mas eu posso confiar bastante no Sami Carvalho. É um cara que tem muitas informações interessantes, bastidores do Corinthians. É um cara muito confiável, então se ele falou, a grande chance dele, a chance dele estar certo, na verdade, é muito grande, né? Então a possibilidade desse jogador vir pro Timão é extremamente baixa. Agora vamos ver tudo que o Nicola falou sobre o futuro de Carlos Miguel no Corinthians. Muito importante a notícia do Nicola, as informações que ele apurou e trouxe em primeira mão. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a renovação de contrato do goleiro Carlos Miguel, que está emperrada. Desde o começo do ano, o Corinthians trabalha para prorrogar o contrato do goleiro. A situação se tornou mais complicada depois da saída do Cássio. Carlos Miguel e seus representantes passaram a fazer uma série de exigências maiores, afinal de contas, enquanto o Carlos Miguel era reserva, a condição era uma. Agora, na condição de titular absoluto, certamente a pedida já aumentou. Houve uma reunião no último sábado entre o Augusto Melo, o Fabinho Soldado e os representantes do Carlos Miguel, mas não se chegou a um acordo. A grande preocupação do Corinthians não é com o tempo de contrato. O Carlos Miguel tem vínculo até dezembro de 25. O que pega é a questão da multa pro exterior. E aí é uma curiosidade. No contrato atual, feito pela antiga administração, a multa era de 50 milhões de euros para fora do país até a virada desse ano. Virou o ano e a multa caiu para apenas 4 milhões de euros, valor que equivale a 22 milhões e meio de reais. Uma pechincha para qualquer clube do exterior. E a preocupação do Corinthians é que algum time de fora ofereça esses 4 milhões de euros e o Corinthians seja obrigado a negociar seu atleta ficando sem nenhum goleiro. Afinal de contas, o Cássio foi para o Cruzeiro e o Carlos Miguel pode ir embora a qualquer momento. É por causa disso que o Corinthians insiste na prorrogação do contrato com o Carlos Miguel, obviamente com direito a aumento salarial. Hoje ele ganha 250 mil mensais. O Corinthians trabalhava com um aumento pequeno, de algo na casa dos 300, 350 mil, progredindo de acordo com os anos. O Carlos Miguel, a partir do momento em que se tornou titular, se encontra ou se acha no direito de exigir um salário bem maior. Não chegaria aos 800 mil mensais do Cássio, mas certamente com vencimentos muito superiores aos 250 mil. O Corinthians precisa ter pressa, até porque a janela da metade do ano está chegando. O Carlos Miguel tem só 25 anos de idade, enorme potencial e já está na mira de clubes do exterior. Só
para completar sobre o Corinthians, muita especulação a respeito de Eric Pulga. Fui o primeiro a contar sobre o interesse alvinegro. O presidente do Ceará, o João Paulo Silva, assegura que ainda não foi feita a proposta por parte do Corinthians. As tratativas ainda seguem entre o Timão e o representante do atleta, o Paulo Pitombeira. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Meus amigos, a gente vê, né? O cara tava na reserva, tava contente com o salário que ele tinha. A partir do momento que o Cássio saiu, ele olhou e falou: peraí, hoje eu sou o titular, eu mereço ganhar mais do que eu ganho agora. Aí foi lá, teve a conversa com o Corinthians, não chegaram ali num acordo. Provavelmente ele quis pedir um valor mais alto do que foi oferecido e tá nesse entrave aí, né? Agora ele tá com essa multa, segundo o Nicola, de 4 milhões de euros, o que é um valor muito baixo mesmo pro parâmetro da Europa. Então vamos supor que chega lá um time europeu e fala aqui, ó, Corinthians, eu vou pagar a multa, 4 milhões de euros pelo goleiro de vocês. O Corinthians é obrigado a aceitar porque tá no contrato. E aí o time chega lá no Carlos Miguel e fala: peraí, Carlos Miguel, quanto é que você ganha no Corinthians? Ah, eu ganho 250 mil reais, por exemplo. Os caras falam: beleza, te dou 800, vamos? Pô, você acha que o cara vai negar? 3 vezes mais do que ele ganha no Corinthians? E aí como é que fica o Corinthians? Sem o Cássio, que já foi vendido, foi mandado pro Cruzeiro, já que o contrato tava em final de contrato ali, né? Fizeram um acordo, saiu de graça e foi pro Cruzeiro. Aí quem vai ser o goleiro titular? Donelli? Entendeu? Aí o Corinthians se ferra nessa, então tem que tomar muito cuidado pra não ficar sem goleiro, meu. Mas também não é como diz o ditado, né? Abrir as pernas pro cara pegar e fazer o que ele quiser. Isso não existe, então tem que tomar muito cuidado pra acabar não ficando sem 2 goleiros com muito potencial. Tinha 2, agora pode ser que fique sem nenhum goleiro, meus amigos. Que situação é essa, hein? Lembrando que qualquer novidade traremos pra vocês aqui no Corinthians Informa. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até logo mais com mais informação do Timão. Valeu!